Nos 40 anos do 25 de Abril, celebraram-se acontecimentos no Terreiro do Paço e no Largo do Carmo, mitificando a Revolução nesse capitão de olhar puro chamado Salgueiro Maia. Mas houve outros palcos do golpe militar. Na rua António Maria Cardoso, sede da temida polícia política, conhecida na altura por PIDE-GS, travou-se uma batalha digna de um fim de regime. Foram várias as tentativas de assalto de forças de fuzileiros e grupos de populares. No dia seguinte, só as marcas de sangue no chão registavam os vestígios de um massacre sangrento que provocou 5 mortos e 45 feridos. Vinha a fugir e foi a bater. No dia 26 de Abril, à porta dos edifícios e prisões da PIDE-GS, resistia ainda o regime do Estado Novo. Mas confrontavam-se já as forças do general Spínola, que pretendia apenas uma abertura do regime, e os militares radicais do MFA, que queriam uma revolução completa em Portugal. A continuidade da polícia política, ou a sua extinção, era a chave do pós-revolução. Na subdelegação do Porto, as hesitações em relação ao futuro da PIDE conduziram à fuga do inspetor Rosa Casaco, o homem que comandou a brigada que assassinou o general Humberto Delgado. Tal como acontecera em Lisboa, na manhã do dia 26, uma multidão imensa juntou-se à porta da sede da DGS, na Rua do Heroísmo. Durante a noite, os agentes tentaram queimar o máximo de vestígios comprometedores. Restos recuperados indiciam a queima de transcrições de escutas telefónicas. Com o decorrer das horas, a situação agrava-se. Aumentam as pessoas e os gritos de morte à PIDE. Pelo meio-dia, o tenente-coronel Carlos Azeredo, em nome do MFA, entra no edifício com uma força de comandos. Este é o tenente-coronel Azeredo, que depois o general Azeredo hoje em dia, que é um grande admirador e um grande amigo do general Spínola. Eu, quando cheguei aqui, já o tenente-coronel Azeredo estava na PIDE, no interior. Agora, eu, como estava longe, não contactei com ele, mas sei que já cá estava. E eu fiquei, alguns por aqui, por estas ruas, aqui a fazer o anel assegurado. Pouco tempo depois, alguns advogados entram também para negociar a libertação dos 9 presos políticos que ainda estão no edifício. Carlos Azeredo e Virgínia Moura sobem à varanda e anunciam a libertação para acalmar a população, que exige a vingança sobre os agentes da PIDE. Acontece então um dos episódios mais inverosímeis do 25 de Abril. Uma força de caçadores 9 de Viana do Castelo é chamada à Rua do Heroísmo. O então alferes Gomes Alves era um dos oficiais dessa força. No dia 26 de Abril, então nós fomos à PIDE, porque eles não se rendiam, mais militares, aí fomos recebidos já pela população em exuberância. Entramos lá dentro, já ao anoitecer, e perguntamos como é que eles saíam dali, não é? Porque a população, se eles saíssem pela frente, era capaz de lhes fazer mal. Havia uma passagem secreta nas traseiras e nós colocamos uma berlier e levámos-los. Os 60 agentes da PIDE são colocados em vários caminhões militares. Estes são PIDEs. Até pela maneira. Eu tenho a impressão que estes que são PIDEs. E depois, isto é uma técnica de transporte de prisioneiros, não é? Portanto, de cabeça baixa, para não poderem ser contactados e não poderem fazer interação ocular. De repente pensamos, e agora onde é que vamos meter esta gente? Não é? Não vou levá-los para a minha casa, não vou levá-los para Viena. Estávamos na zona de Lantemil, na Trofa, e resolvemos soltá-los aí. Tiveram medo, as pessoas tiveram muito medo, pensaram que nós queríamos disparar na fuga.
Eles não estavam a fugir, nós é que os queríamos despachar, de qualquer maneira. É desta forma que escapa Rosa Casaco. O inspetor fugiu e nunca se entregaria, vindo a escapar ao julgamento da morte do general Delgado. Nunca conheci o homem, nunca soube... Nem na altura soube. Nem na altura soube. Para nós eram todos iguais. Não houve aqui uma preocupação de perguntar o que é que tu fazes ou quem é quem aqui. Percebe? Naquele momento o que nós queríamos era libertar as pessoas também das garras da população, que sabíamos que poderiam ser linchadas. Ainda hoje não é claro quem deu a ordem para libertar os agentes da ex-DGS no Porto. Não havia instruções para fazer nada em relação a eles, não é? Nem para matar, nem para prender, nem para... Pronto, é cada um pela sua cabeça, não é? E então acabamos por deixar ir embora. Penso que o primeiro que conseguiu fugir deve ter tido um medo terrível. Os outros lá foram a seguir e a gente ficou livre deles ali. Fiquei admirado quando soube que isso tinha acontecido, mas não exatamente de quem veio a ordem, não sei. Por detrás deste edifício que todo o Porto conhece... 2 dias depois, os jornalistas entram oficialmente na sede da DGS no Porto. Nas dependências, pois onde os senhores puderem mexer à vontade, pois ser-vos dada indicação de que é aí que podem mexer, nomeadamente uma coisa que desperta a curiosidade de toda a gente, que é o ficheiro. Pois no ficheiro, com a devida calma, cada um de vocês poderá ver se de facto tem lá a sua ficha. Há umas fotografias aqui que poderão verificar. Estas são as atuais, se não estou em erro. Há umas outras. Estes estão fechados. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, por quanto tem sido objeto de várias perguntas por parte dos órgãos de informação, diz respeito a quem é que está detido, quantos estão detidos, quantos faltam deter. Ora, o pessoal da ex-Direção-Geral de Segurança que se encontra detido são, em princípio, aqueles indivíduos que se admitem mais responsáveis e aqueles que, de qualquer modo, podem ter interesse sob o ponto de vista militar. Isso, evidentemente, que não significa que, posteriormente, não haja qualquer procedimento dentro do âmbito judicial em relação a esses indivíduos. Mas, neste momento, a coisa processa-se no aspecto do campo estritamente militar. Em relação aos elementos da ex-Direção-Geral de Segurança que atuavam na Zona Norte, portanto, dentro da região militar do Porto, eu posso informar-vos que, neste momento, apenas se encontram por deter 4 indivíduos. 4 indivíduos que eu tenho muita pena de não poder divulgar a sua identidade, mas como compreenderão, isso poderia prejudicar todas as ações que estão sendo levadas a cabo no sentido de os detectar. E depois houve uma contra-ordem e andámos nós outra vez a tentar apanhar outra vez os espíritos. Encontram-se detidos cerca de 136 elementos e que, como sabem, se encontram detidos em custódias. Evidentemente que nada se vos esconde, da mesma forma que nada se esconde a ninguém. Muito obrigado. O braço de ferro entre o general Spínola e os militares esquerdistas do MFA marca também o episódio da libertação dos presos políticos. Durante o dia 25, não se passa nada no Forte de Caxias, onde a DGS detinha no Reduto Sul o terrível posto de tortura na conhecida Direção de Investigação e Contencioso. Foi um dia como outro qualquer. Simplesmente ao fim do dia estávamos a jantar. Nós jantávamos sobre o cedo. E estávamos a jantar e ouvimos uma buzina insistentemente a buzinar, passa o pleonasmo, do lado da autoestrada. E pela parede elas disseram-nos, ouvimos uma mensagem que nos foi transmitida pelo automóvel, mas só conseguimos apanhar as 2 últimas palavras. E que foi derrubado e coragem. Bem, imediatamente ficámos em transe. Na madrugada de 26, a DGS ainda controla a prisão e teme-se que use os presos como reféns. Os familiares vão se reunindo junto ao forte.
A situação começa a preocupar os militares do MFA. Pois é que neste momento nós não temos tropas disponíveis para seguir imediatamente para aí. Já estão indigitadas para seguir para aí. Aliás, o que nós pretendemos é que isso não acabe, especialmente aí, não acabe com sangue, não é? Embarcamos de avião, de tanques, para Lisboa e viemos parar a Portela. Aí os paraquedistas substituíram as forças de infantaria que tinham tomado o aeroporto e que estavam esgotadas. E nessa noite eu vi chegar Marcelo Caetano num carro, acompanhado do Major Bruno, que já tinha sido libertado de Caxias, da Trafaria, e depois, no outro carro, Américo Tomás. Julgo que vinham de conduzir à Madeira, mas nós, nessa altura, ainda não sabíamos. E depois foi necessário mandar a Caxias uma força. Faltam 10 minutos para as 8 da manhã. 5 viaturas com paraquedistas. Vamos lá rapidamente a piar. Cuidado, a ordem de apiar. Logo que chegamos, eu fui entrevistado pelo Diário de Notícias e disse aos pedidos, vai fazer alguma coisa especial, vou tratá-los com humanidade, veja só, porque eu achava que nós não devíamos ser iguais a eles naquilo que eles produziram. Então, nós subimos imediatamente a estrada que conduz ao Forte, que é uma subida, com determinação, apesar de sermos dominados pelas guardas da GNR fortemente armadas. Felizmente não fizeram qualquer fogo, porque nós estávamos em dificuldade. E quando cheguei ao fim da subida, apresentou-se-me o comando do Forte a dizer que apresentava a agressão do Forte e que logo que eu mandaria desarmar os seus homens. Estranhamente, é também enviada uma força de fuzileiros comandada pelo capitão-tenente Abrantes Serra. Quando chegámos, vimos os paraquedistas em cima, porque aquilo é no morro e o reduto está metido, encravado no morro por baixo. Mas os paraquedistas já lá estavam? Em cima. Andavam em cima, ouvias a coisa, parecia que andavam em guerra, devagarinho, davam assim uns passos, muita coisa. Mas o que é que os paraquedistas lá estavam a fazer? Iam para ocupar o Forte de Caxias. E então... Eu julgo que o Contreiras mandou a correr para lá antes que eles chegassem. Depois juntou-se a nós uma força de marinha, comandados pelo comandante Abrantes Serra e Xavier. Duas forças, uma da Marinha e outra de paraquedistas em Caxias. Bem, mas eu era o comandante. Sim, mas era isso que eu pergunto. Quem é que decidiu quem era o comandante e se efetivamente a força da Marinha estava a ser o seu comando? O comandante era eu, porque eu é que tomei o Forte, não é? A situação de comando não é clara entre as duas forças que tomam o Forte, paraquedistas e fuzileiros. Não criaram problemas, embora, como disse, eles libertaram, por exemplo, não sei quantas celas, mas verifiquei que, ao contrário do que eu tinha recebido a ordem, que a Junta Salvacional, nem um preso solto, eles puseram, eu disse, eu quero, os presos devem regressar às suas celas. O perigo é que, connosco, os presos políticos podiam ser libertados. Podiam não ser, mas podiam ser. Com eles não seriam libertados. Porque eles estavam o quê? Às ordens? Estavam ao disciplina. E, efetivamente, assim que chegam, os fuzileiros mandam abrir as portas das celas. Fomos fazer uma visita às celas e disse, parece que o Zé Manuel tem garrinha. E andámos lá com o guarda prisional, fomos à cela do Zé Manuel tem garrinha e disse, eu não vos quero aqui presos. Mas aí os guardas prisionais têm com problemas com os do MRP, batem-se com os Partido Comunista, que vai ser para aí uma guerra aqui dentro, como é que é? Não, eu responsabilizo. Então pronto, olha, então o senhor fica responsável. Eu vou abrir as celas todas e vocês ficam cá dentro, não vão ainda lá para fora, ficam dentro, apresentem à vontade, conversam, fazem o que querem. Aquelas portas todas abertas e abriam-se para o lado do corredor. É uma coisa de filme, De repente o sol entrou naquele corredor. E era uma coisa absolutamente de fotografia.
esteticamente inesquecível. Eu não me esqueço porque isto é uma imagem que eu tenho ligada à minha libertação. Quer dizer, uma coisa lindíssima. O sol a dar naquele corredor, aquele corredor transformou-se num corredor de libertação. Finalmente, abrem-se os portões do Presídio de Caxias. Reportagem do Rádio Clube Português em cima do acontecimento. São 9h e 7 minutos. Finalmente, penetramos no Presídio de Caxias. Comovente e indescritível este encontro de amigos que se saludam através das grades de uma prisão. Quantos deles não teriam, inclusive, pensado nunca sair de cá? Vão ser libertados e ficam aqui, portanto, aqui nesta zona central. Já estava aqui há muito tempo? Já estava aqui há muito tempo? Estava há 9 dias, não é? Desde que fui preso no dia 18. Ainda não acredita? Ainda custa um pouco a acreditar. Estavam ali no pátio, depois recebi um telefonema, não sei se era do aeroporto, se era da Pontinha. Eu julgo que era o do Almeida Bruno. E com uma grande conversa ao telefone. Não se libertam porque o nosso general não quer o Spínola. Eu estive aí 1 hora ao telefone. Quando acabou o telefonema, saio, não vi nenhum preso político cá fora. O que é que se passa? Aí o capitão dos paraquedistas mandou as pessoas para dentro. Eu disse, eu quero, os presos devem regressar às suas celas. Estive lá a conversar e depois chegámos à conclusão que era melhor não virem outra vez cá para fora, porque a população cá estava um bocado agitada. Os populares começavam a aumentar, até se calhar familiares, os jornalistas que queriam entrevistar, fotografar, contactar, portanto, todos eles eram sedentos para que a liberdade viesse para os presos e houve também um conjunto de advogados que surgiram e que pediram para ser recebidos por mim. Desse conjunto assinalável, a que fazia parte de Salgado Zenha, Jorge Sampaio, Adelina Palma de Carlos, Francisco Sousa Tavares, Galvão Teles, os quais pretendiam que eu mandasse libertar imediatamente os presos políticos. Eu disse que não podia fazer, uma vez que tinha ordens para que isso não acontecesse, a não ser com ordens da Junta de Salvação Nacional. Quase ao fim da tarde surge um elemento da Junta de Salvação Nacional, que é o Tenente-Coronel Dias Lima, a dizer que vai iniciar-se o processo de libertação dos presos progressivamente. Não podemos abrir as portas e deixar sair. Seria espetacular, mas não era prudente, nem é lógico assim fácil. Manda chamar um dos PIDs, que se chama qualquer coisa Rodrigues, Matos Rodrigues, julgo que era assim o nome dele. Inspetor Matos Rodrigues. Julgo que era ele, e depois ele fez uma análise de cada um dos presos. Normalmente, por exemplo, lembro de Paulo Menace, José Lamego. Isso foi aonde? Foi no Reduto Sul? Isto foi num gabinete junto à Casa da Guarda. Não é? O inspetor da PID é que dizia quais eram os presos que podiam ser libertados e os que não podiam ser. Eu até disse lá para a setora, para o Tenente-Coronel, mas está aqui o indivíduo que está preso, é que está a dizer quem é que pode ser libertado dos presos políticos. Dizendo ele, PID, que essas pessoas eram presos de delito comum e tinham que ser julgados. E, além do mais, portanto, a sua perigosidade de ordem política. Portanto, ele não estava convencido que nós tivéssemos já feito o 25 de Abril e para que é que era. Viemos para cima lá com uma lista, depois, entretanto, lá que vieram advogados, mandei-os entrar, arranjei-lhes lá uma sala para eles discutirem. O impasse mantém-se durante o resto do dia e dura até à noite. Entretanto, estava também em marcha a operação de libertação dos presos políticos no Forte de Peniche. Apresentámos-nos no Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde estava, portanto, a Junta, e onde estava, enfim, a formar-se a Junta e a Comissão Coordenadora do Movimento. Podemos fazer falta lá, e assim fomos para o Palácio da Cova da Moura. Numa das salas destinaram à Marinha. Havia uma da Comissão Coordenadora, depois uma da Marinha, outra da Força Aérea, outra do Exército. Nesse tal gabinete de oficiais de Marinha, estávamos uns 6 ou 7, o Coronel Vasconcelos entrou lá e disse: é necessário um camarada de Marinha para ir a Peniche, já, enfim, o mais depressa possível, proceder à libertação dos presos políticos.
Eu, Sr. Coronel, eu posso ir, enfim, começamos ali, a dizer, eu posso ir, então venha se não se importa e tal. Então vamos ali ao nosso general Spínola. E entramos, então, aquilo estava um bocado confuso. Estava uma mesa grande, assim, corrida, com o general Spínola atrás da mesa, enfim, um óculos, e um bocadinho à direita de Spínola, mas relativamente próximo dele, uma figura que eu, enfim, conhecia dos jornais e não sei o quê, e nunca pensei que ele fosse tão baixinho, que era o Dr. Sá Carneiro. E então o Spínola disse-nos que, pronto, vão a Peniche, proceder à libertação dos presos políticos, mas, atenção, presos que estejam inculpados por crimes de delito comum, não saem. Delito comum, tais como homicídios, assaltos a bancos, falsificação de documentos. Ele estava bem informado. Os senhores vão acompanhados por estes senhores doutores, 3 advogados, vão, e o Sá Carneiro estava ao lado dele e dizia assim que sim. Estes 3 advogados, que se tiverem dúvidas sobre os processos, eles dão o seu verdicto. Pronto, então, e o mais depressa possível. A equipa segue para Peniche, onde os presos souberam mais cedo do golpe militar. O Forte foi a primeira prisão a ser ocupada pelo movimento dos capitães. Estávamos a ouvir o rádio português, a televisão cheia de riscos, e de repente estávamos a ouvir uma das músicas, não sei se era a de Paulo, ficámos assim muito admirados por ouvir aquela música, aquela canção, e começam a ler o documento do movimento. Decisão do coletivo, chamar o secretário. O secretário vem, e ele disse, vejam lá, tive de assinar a entrega, fui eu que assinei a entrega do Forte ao capitão que está aí, e nós começámos a ficar, eu dizer, desculpe lá, mas o que é que se passa? Vocês não sabem? O primeiro-ministro rendeu-se, está preso. O Presidente da República, não sei quantos, está preso. A Guarda Republicana em Lisboa já se rendeu. E o chefe recusou-se fazer ele a rendição, tive que ser eu. O homem estava-me preocupado porque foi ele que teve. E nós dissemos assim, mas explique lá melhor. Então não sabem. Começou a dar assim explicação do que estava a passar no país. Depois viemos a saber que aquela companhia estava desde a madrugada a cercar o Forte, que o chefe não se rendeu, e pronto, que se deu depois a rendição. Isto era 5:45. Foi aí que nós soubemos. Quando chegámos a Peniche já eram 10 da noite. Muita gente cá fora, muita gente. A população que estava ali, as pessoas que estavam ali, quase que nos pegaram em ombros e eu senti-me transportado para dentro do Forte. Lá conseguiram os advogados sair também, tudo isso e tal, e lá fomos. Estava o diretor da prisão. Vamos visitar, pronto, ver em que situação é que estão os detidos. Não, já abrimos as celas, estão em 2 pisos diferentes, porque são 2 fações que não se estão bem. Então vamos lá ver onde é que eles estão. E fomos lá acima e, de facto, vimos que num piso estavam, mas ainda estavam as grades de fora, isto é, as celas estavam abertas, mas as grades de fora estavam fechadas. Queremos sair daqui, não sei, então... Calma. Eu penso que isso aí foi engraçado porque fizemos uma barricada no interior contra o próprio MF. Mas os presos continuavam a perguntar, ou saímos todos, havia uns, ou saímos todos ou não sai nenhum. Calma, pá, que isto resolve-se. Em Caxias, à mesma hora, os presos tomam a mesma decisão. Perante esta hipótese do saírem todos ou nenhum, as mulheres reuniram imediatamente, todas as mulheres que de todas as celas reuniam, e por acordo absoluto e total de toda a gente,
Dissemos ou todas ou nenhuma. Imediatamente mandámos essa mensagem para o lado dos homens e soube posteriormente que isso teve muita influência também na decisão deles, porque era um bocadinho de vergonhoso os homens terem uma postura diferente das mulheres e por isso também tomaram em bloco essa posição, o que foi muito bom. Na Cova da Moura decorre durante a noite uma reunião entre advogados e o general Spínola. Lembro que a certa altura aquilo estava confuso e eu virei-me para o Sousa Tavares. Mas não precisamos, o Zenha resolve. Deixa estar, o Zenha resolve isto, o Zenha resolve isso. O Sousa Tavares. O Zenha resolve, os outros também calados, o Zenha resolve. Salgado Zenha convence Spínola a libertar Palma Inácio e os seus colegas da Luar, assaltantes do Banco de Portugal, com o seguinte argumento: se são presos de delito comum, então porque estão numa prisão política. Essa argumentação foi suficiente, pela sua clareza, para convencer, como convenceu, o movimento das Forças Armadas estava-se na presença, simplesmente, pessoas que agiram por uma determinação da sua consciência, no desejo de combater o regime que a própria junta militar derrubou e que o considerou como prejudicial aos interesses da nação. Devem começar a sair de 10 em 10, portanto mantenham-se calmos. O Rádio Clube Português vai ser convidado a entrar dentro da unidade daqui a pouco. Eu agora dá a televisão. Para os acalmem-se aqui fora. Exatamente à meia-noite e 17 minutos, na prisão de Caxias, começaram a ser libertos todos os presos políticos. Estávamos 6 na mesma cela, saímos todos ao mesmo tempo, por esta escada, passando aqui estas grades. Como podem ver, a porta não é tão grande quanto isso, mas foi a grande porta da liberdade para os presos políticos. No dia 26, à meia-noite. Vinha carregado com uns sacos, umas malas, perdi um saco pelo caminho. É um dia que realmente nunca mais esquecem. Um bocado inesperado, de facto. Como é que se chama? Manuela Gil. Manuela? Gil. Fernanda Damas. Foi exatamente aqui. Foi exatamente aqui, mas eu na altura esquivei-me um bocadinho a ser entrevistada para a televisão, porque nós saímos sem saber absolutamente nada. Com certa expectativa, é expectativa e satisfeitos. Senhores ouvintes, o delírio não é realmente a palavra que possa exprimir toda a alegria destes muitos milhares de pessoas que há muitas horas aguardam sem desfalecimento a chegada dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, de todos aqueles que estavam presos e que agora estão cá fora. Mas a decisão de Caxias não terá sido comunicada à Peniche. José Maria Azevedo e Machado Santos tiveram que resolver a situação de forma improvisada. Começaram a vir, portanto, os presos, um por um, era falando tal, e os advogados puxavam do processo e começavam a ver, não sei o quê. Eu aquilo não me estava a agradar. Demorou um bocado, veio o segundo, e disse, ó senhores doutores, por favor, não há coisa, deixa isso, senão não saímos daqui nem no dia 1 de maio. Portanto, não pode ser assim. Isto eram 11 da noite, ou 11h30 da noite, ou coisa assim, já eram. Era próximo, portanto, era próximo do dia 27, quando o primeiro preso saiu. Nessa noite, eram não sei quantos minutos, para a meia-noite, chamam o Veloso. E quando eu vou, pois chama-me a seguir a mim, quando eu vou a caminho da sala onde se estava a fazer a libertação dos presos, cruzo-me com o Veloso. E o Veloso disse, Manel, eu não te dizia que seria primeiro que tu. E eu disse, grande bandido, eu não te disse que os burgueses são sempre os primeiros. Por último, faltava só resolver a situação dos presos da FAP. Os sujeitos tinham sido traídos por lá, a determinada altura, por um elemento infiltrado que originou a prisão de uma série deles. Depois aqueles tinham ficado de fora
apanharam o indivíduo, fizeram um julgamento popular, à maneira deles, eram 3, mas fizeram um julgamento popular e mataram. Mais tarde foram apanhados, pronto, tinham 17 e 19 anos cada um. Francisco Martins Rodrigues, Polido Valente, Rui de Piné, da FAP, e também Viegas Aleixo, condenado pelo assalto ao navio Santa Maria, são entregues ao advogado Macaísta Malheiros. E lá disse, pronto, ficarão sob minha custódia, com a minha palavra de honra, um documento assinado, garantia e tal, até ser decidido, porque para não ficarem aqui 3 ou 4 homens presos, aliás, porque os outros não aceitam. Já dizia, houve ali uma facção que disse que não aceitava ser liberto. Os advogados que não, mas isso não estava o general Spínola, eu depois com o general Spínola falo eu. E pronto, assim foi, acabou. Isto acabou, este processo era 1h da manhã, mais ou menos. Durante todo o dia 26, a confusão mantém sobre o que vai acontecer à PDGS. Apesar de ter declarado que a DGS é extinta, continuam a não ser claras as intenções do general Spínola. Nós estávamos todos, no dia 26, estávamos todos de língua de fora. Não tínhamos dormido, enfim, tínhamos estado sujeitos àquelas coisas todas, no dia 24, 25, 26. E os rapazinhos do Spínola que estavam na prisão, fomos só soltá-los. Estavam descansadíssimos. O Spínola estava descansadíssimo também. E ele apanhou-nos embaixo, depois da reunião, e desatou a fazer nomeações. Pronto, ele era o patrão. O general Spínola comprometeu-se com o programa de movimento das Forças Armadas, mas nunca esqueceu o programa pessoal que tinha. E para esse programa pessoal que tinha, o general Spínola tinha instrumentos. Um dos instrumentos, eu não tenho dúvidas nenhumas, que seria a PDGS. Durante o dia 26, Coelho Dias é nomeado por Spínola novo diretor da DGS. O Costa Correia diz-me que teve na mão um documento da nomeação do Coelho. Provavelmente é no dia 27 de manhã que eu vou à DGS e no gabinete do Silva Paz aparece-me o Costa Correia estava a mostrar como é que ele tinha lá um gravador e aquela coisa, então um gabinete muito sóbrio e tal, assim, um bocado escuro e tal. E pá, e aparece-me o Coelho, fiquei assim, o que é que é este? Mas até isto o que é que faz aqui? Bom, mas parece que ele estaria lá um pouco, digamos, aguardando ordens de acordo com algumas instruções que tinha. Digamos, continuação daquilo. Ainda na manhã do dia 26, à porta da DGS, na rua António Maria Cardoso, Coelho Dias espanta os jornalistas, mostrando uma credencial como novo diretor da DGS. Aqueles defensores de uma via mais neocolonial e muito mais hesitantes em matéria de democracia pensavam que não se podia passar sem uma polícia de informações e a ideia que tiveram foi sanear a PIDE e Spínola nomeou um novo diretor-geral para a PIDE, Coelho Dias. Operação esta que depois veio a ser abortada porque os radicais, os oficiais revoltosos radicais, não permitiram a continuação da PIDE. Desconhece-se, portanto, segundo Spínola, que DGS iria Coelho Dias comandar. Que o Spínola telefona-me e diz-me para eu arranjar viaturas, rádios e antes disso chamar esse Coelho Dias, que ele diz até, já conheces, chamas-o, portanto, ele manda-nos revestar uma sala, um gabinete, e se não tiver nada, põe-o lá que ele vai-te dar uma lista dos agentes que vão com ele para guarnecer as fronteiras. E eu vim cá abaixo, à entrada, onde estavam os antifascistas todos e gajos que tinham sido presos pela PIDE e não sei quantos. Tapei a parte, só perguntei, quem é este fulano? Ah, esse é agente de primeira. E eu via, condutor. Então aí o fulano tal. Ah, esse é inspetor principal. Radiotelegrafista. Fiquei que ele estava tudo ao contrário. Vim cá acima, fui ao fecheiro deles, pá, verifiquei que era verdade, portanto o que me tinham dito. Telefonei para o general Spínola
e disse-lhe que não cumpria a ordem, porque estava a deixar fugir uma série de inspectores e que aquilo tanto mal serviço. Ao que parece, Coelho Dias não contava com a maioria dos seus ex-colegas. A meio da tarde de 26 de abril, na Cova da Moura, o inspetor Leitão Bernardino e Mortágua apresentavam-se para colaborar com Spínola. Salgueiro Maia diz que os vai levar até ao general, mas serão conduzidos presos a António Maria Cardoso. Quem não tem dúvidas sobre a PIDE-GS é o povo. Em volta da sede em Lisboa, a população continua o cerco e mantém uma furiosa caça ao PIDE. Eu prendi ontem prendi o Alvarez, cá embaixo no Caixa Dré, eu e o Sr. Tenente. Você viu aqui? Aqui foi na barbearia, os senhores da barbearia já o conheciam. Muitas pessoas terão de pagar anúncios no jornal para se defenderem das suspeitas. Eu telefonei e disseram-me, portanto, que me deveria apresentar ali porque seria o melhor para mim, para me protegerem, porque, enfim, eu estava criado um clima que não seria, de certa forma, aconselhável eu andar na rua, o que me espantou, porque, pronto, eu não tinha inimigos. À porta da sede, todos esperam pela prisão dos PIDEs. Sai um inspetor que não se consegue identificar e os militares dizem que é um infiltrado MFA dentro da polícia política. À noite, o ex-diretor Silva Paz e o novo diretor Coelho Dias são enviados tranquilamente para casa, enquanto a maioria dos agentes e vários inspectores são enviados para a prisão de Caxias. Eu dirigi-me a António Maria Cardoso e dali me mandaram para Caxias. No título de me protegerem, mas deixaram-me lá ficar durante algum tempo. Portanto, estava detido a pensar que estava a ser protegido. Exatamente. Já bem de noite, Campos Andrada inicia a operação de transporte dos agentes para Caxias, auxiliado pela Escola Prática de Infantaria e pelos paraquedistas. Telefona-me o General Costa Gomes a dizer, pá, não sei quantos, deixa-te disso, para não sei quantos, para não queres cumprir a ordem. E diz, eu não cumpro a ordem. Então, olha, manda vir coisas da Lanceiros 2, para a viatura da Lanceiros 2, e vai levar os PIDEs a Caxias. Eu assim fiz. Abrimos os taipais, metemos os PIDEs lá dentro, formei a coluna e arranquei direto a Caxias. Quando chego a Caxias, aquilo era um mar de gente, e eu não fiz mais nada, mandei abrir os portões do hospital, que era cá embaixo, e meti lá os PIDEs todos e fiz o jipe cá acima. E eu perguntei, então o que é que se passa? E tal, nós vamos soltar os prisioneiros políticos, os presos políticos, mas há aqui uma ordem do general Spínola que há uns quantos que ainda não se sabe quais não podem sair. E eu disse-lhe, meus meninos, eu não ponho os PIDEs aqui dentro com presos políticos à mistura. Portanto, os presos políticos têm que sair todos. Meti-me no jipe, vim cá abaixo, trouxe a coluna, descarreguei, fechou-se a porta, descarreguei os PIDEs, eles entraram lá para dentro e eu disse, pronto, a minha missão terminou. Em Caxias, muitos agentes estão presos nas celas onde durante décadas prenderam presos políticos. E vocês falaram com eles? Não, nós não chegamos a falar com eles. As únicas trocas de palavras que havia entre nós e eles era a água, pediam-nos água, a gente dava-lhe, pediam-nos qualquer coisa para ir à casa de banho e a gente acompanhava-os sempre. Sim, senhor. E então, e viam da parte deles assim medo, eles estavam com medo? Sim, eles, a expressão deles não era muito alegre, não. E quando eles embarcaram, aqui nas viaturas para eles irem embora, eles não disseram nada? Nada. Por acaso, quando foram embarcados até via-se uma leve expressão de alegria. Da parte deles? Da parte deles, quando começaram a ser evacuados. Porque a gente chamava 5 ou 6 ou 10 de cada vez e eles, por vontade deles, vinham logo todos ao mesmo tempo. Mas ninguém sabia para onde é que eles iam? Não, eles não sabiam, aliás, nem a maior parte de nós próprios sabíamos bem para onde eles iam, não é? Mas eu logo, passado alguns dias, eu apercebi de que
era uma prisão efetiva, não era para proteger. No dia 27, a população não arredava pé do Chiado e continuava a dar caça ao PIDE de forma intensa. Surgiu até uma canção. Esse escoito de suínos que foi viver de assassinos e se alimentavam com o sangue do povo, das torturas padecidas e das costelas partidas, que eu não consigo esquecer. Entre um copinho, pois vamos todos dar caça a essa raça, já dizia o Zé Povinho. Pois vamos todos dar caça a essa raça, já dizia o Zé Povinho. O fotógrafo francês Henri Bureau ganhou o famoso World Press Photo de 74 com esta imagem da chamada caça ao PIDE. Mas o homem na foto não é nenhum agente da polícia política, mas um sem-abrigo. Os órgãos de informação são pela primeira vez convidados a visitar as instalações da DGS, a mais secreta das instituições do antigo regime. Continuar a explicação. Posso? Portanto, esta ala aqui é uma ala de gabinetes que vocês vão ver, gabinetes de inspectores, subinspectores. E em cima, salas de interrogatórios, sala de gravações e sala de inspetor adjunto, que nós já vamos ver. O gabinete do diretor, onde escondidos, 2 gravadores ligados a microfones metidos nas paredes dos parlatórios registavam as conversas entre os presos e os familiares durante as visitas. Olha, está aqui a relação dos que foram presos no dia 18. Olha, está aí depois então. Era tudo aquele amálgama daquelas pequenas metralhadoras que haviam debaixo das gabardines, aquelas pistolas, aquelas fotografias. Muita gente foi à procura. Roubaram muitas coisas. Dos dossiês, foi. Roubaram. Mas era toda e até objetos, e pistolas, e metralhadoras e tudo. Claro que eu vi, não sei quem foi. Não havia muito controle. Inclusivamente eu ponho em dúvidas algumas pessoas que entraram. Pareciam pessoas esquisitas, não sei, que estavam a trabalhar para alguém que não era português. Não era Portugal. Acha que entraram pessoas entraram. portugueses? Entraram tipos agentes de todos os países que eram portugueses e trabalhavam para outros lados. Só quem não viveu uma revolução, num símbolo que merecia a repulsa do povo português em geral e ao qual eles não eram evidentemente indiferentes, era totalmente impossível controlar estritamente a movimentação no interior. Mesmo assim foram feitos esforços no sentido de serem colocados cadeados nas portas, de acesso à informação, etc., mas o que só se conseguiu fazer ao fim de 2 ou 3 dias. Atenção, luz, pá. Atenção. Uma moca cheia de sangue seco. Isso dá mal, agora. Atenção. Pode ser. Este é o auto-interrogatório do arguido que é Hermílio da Palma Inácio, a quem foi, e lê-se aqui em baixo, a quem foi recusada a assistência de advogado ao interrogatório por haver inconveniente para a investigação, sendo por isso substituído pelas 2 testemunhas António de Melo e Silva e Eduardo Jorge Magalhães da Silva, agentes desta Direção-Geral de Segurança, os quais declararam obrigar-se a guardar segredos de justiça. A possibilidade de remexer nos fecheiros alimentou durante anos polémicas sobre a devassa das instalações e sobre o desaparecimento de arquivos. Lembro-me de ir à sede da PIDE, quando já estava, portanto, já estava tudo definido. Fui lá, olha, buscar o meu processo, por exemplo, e 2 ou 3 amigos que me pediram. E fui lá, pronto. Aquilo estava um bocadinho assim, a saque, pronto, um saque relativamente controlado. Manteve-se durante bastante mais tempo uma luta acesa pelo controle dos arquivos, não é verdade? Sim. Aquilo era informação privilegiada e, enfim, ainda hoje há quem discuta sobre se não deveriam ter sido incinerados, tal como fez Vítor Crespo em Moçambique. Sei que isso lhe valeu algumas críticas. Por outro lado, é certo, tem um valor histórico
mas também, por outro lado, nunca nos devemos esquecer que a informação que lá estava nunca poderia ser considerada uma informação credível. Informação obtida por meios tortuosos. No dia 27 havia 2 centenas de agentes presos em Caxias, mas a maioria dos 2.000 ex-funcionários da DGS ainda estava em liberdade. No entanto, a partir do dia 27, as delegações da DGS começam a ser fechadas em todo o país. As fronteiras passam a ser fiscalizadas pela Guarda Fiscal. Os repórteres da RTP acompanharam o fecho das várias delegações da PDGS, situadas de norte a sul do país. Muitos dos agentes que passaram tranquilamente o 25 de Abril, nos seus postos de trabalho, são, para surpresa deles, detidos e conduzidos para estabelecimentos prisionais sob grande pressão popular. Eu precisava de falar qualquer coisa para António Maria Cardoso, é uma coisa que não faço ideia que era, bom, não sabia o telefone, fui à lista telefónica para saber qual era o telefone de António Maria Cardoso e reparo que na António Maria, que na DGS havia uma escola técnica, acho que se chamava escola técnica. Esta não estava, sabia que havia Peniche já estava resolvido, já lá tinha ido o José Maria Azevedo e o Machado Santos, já lá tínhamos mandado gente. A Peniche estava resolvido, a Caxias também estava, aqui esta também estava, disse, cara, mas o Porto também estava resolvido, o que é que se passa aqui? Bom, escola, bom. Então chamei lá um camarada, que era o comandante Soares Rodrigues, que ainda era primeiro-tenente nessa altura, chamei-o lá, pronto, disse, vamos montar aqui uma operação, expliquei-lhe mais ou menos qual era o objetivo, ele lá foi, pedi, através do CCO, lá pediu umas forças creio que de Cavalaria 7, fui lá com essas forças numa Chaimites e mais uns carros blindados, lá secaram aquilo tudo e lá ocuparam aquela coisa toda. Pronto, é tão simples como isto. A situação não deixa de ser invulgar. Parte dos dirigentes da ex-PDGS são presos, mas a outros facilita-se a saída. Silva Paz seria preso no dia 27 à noite, mas o inspetor superior Coelho Dias saiu pela fronteira por ordens de Spínola. O poderoso subdiretor da DGS, Barbieri Cardoso, estava em França quando do golpe e não voltaria a Portugal. Casimiro Monteiro, o homem que matou Humberto Delgado, escapou no próprio dia 25, fugindo de Lourenço Marques. Alguns agentes colaboram com o novo regime, sem que se perceba em que critérios se baseia este privilégio. A maior parte desse tempo eu fiquei em casa. Eu não fiquei todo o tempo em Caxias. Teve a ajudar a reorganizar os serviços? Sim, organizava os serviços, ia para casa. E havia mais pessoas a trabalhar com seus colegas? Havia mais colegas. Estavam no António Maria Cardoso a trabalhar? António Maria Cardoso. E agentes de segunda ou também havia pessoal superior e inspectores? Não, eu nunca vi a presença de nenhum acima na hierarquia, eram os agentes somente. Nunca teve nenhum quadro superior. No dia 2 ou 3 de maio, ainda lá andava o Pereira de Carvalho. O subdiretor, o Pereira de Carvalho, anda lá porque o general Spínola, diz que o Pereira de Carvalho era muito importante, tinha muita informação para nos dar. Eu acredito que, na época, o facto de eu ir dormir em casa, e isto durante muito tempo, já criou algum mal-estar. E tive um dia em que o oficial da Marinha me telefonou, me dizendo para eu me ir apresentar. Porque, pronto, já não podia ir dormir a casa. E eu pensei que realmente não seria o indicado para mim e então fui para a Espanha. Conhecedor das fronteiras, como era, porque sempre o meu serviço foi de fronteiras, fui para a Espanha, para Madrid e emigrei. Virei as costas completamente. Em 7 de junho é criada a Comissão de Extinção da PDGS. Reconhece então a necessidade de organizar um processo até então caótico, mas só com a lei de junho de 75, que criminaliza a ex-PDGS, os agentes que estão presos sabem que irão ser julgados por terem pertencido à polícia política.
estando claramente no programa que aquilo era para extinguir. Havendo essa determinação, inclusive entre nós da Marinha, havia, portanto, essa ideia de que era importante que esse objetivo fosse conseguido. E sabendo eu também de que era preciso dar um grande sinal, digamos, ao país e ao mundo, se quiser, digamos, de que o regime tinha mudado, isso só se conseguia, de facto, tomando aquela Bastilha. A ocupação de instalações e arquivos da poderosa PIDE, a detenção de quase todos os agentes, tornou irreversível o fim do regime do Estado Novo e um sinal para o mundo de que a Revolução Portuguesa estava consumada.